e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos, como a mão branca, como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Esse texto, ele abre a sequência da revelação do livro de Apocalipse. Pessoalmente, é uma das passagens mais poderosas da Bíblia, na minha opinião, não só pelo teor dela, que é claramente maravilhoso, mas por conta de um verso em específico. Quem está tendo essa visão é João, que foi lançado a uma ilha chamada Patmos, onde eram deixados inimigos políticos da cidade daquele tempo. Ali eles eram levados a trabalhos forçados e até a sua morte. E João, que estava ali já, não mais um jovem João, não mais alguém que estava tão atuante assim, estava já no fim da vida, já era um ancião. E a perspectiva de João, talvez ali fosse uma perspectiva de fim. Eu gosto de observar os cenários possíveis das Escrituras a partir da primeira vista. Então ali temos um homem que conheceu Jesus, andou com Jesus, descansou a sua cabeça no peito de Jesus, viveu toda uma vida absolutamente dedicada a Cristo, uma vida inteira dedicada às coisas do Senhor, testemunha ocular das coisas que o Senhor fez, recebeu a alcunha de apóstolo, mas ali já era alguém que caminhava para os seus últimos dias. Então é uma perspectiva de quem viu João naquele tempo anterior e quem observa agora é de que já está tudo no fim. Não há muito mais o que se fazer. Porque o que pode se esperar de um ancião, o que pode se esperar de alguém que está ao fim de carreira, o que pode se esperar de alguém que não tem o vigor da juventude, e mais, alguém que está preso por força de lei e não pode fazer nada. Bem, essa é a perspectiva humana sobre João. Mas a perspectiva divina sobre João é que, independente da sua idade, independente do que ele estava passando, independente do que os homens poderiam pensar sobre ele, independente daquilo que ele estava vivendo naquele momento, ainda que fosse um momento de cativo, Deus ainda tinha alguma coisa a fazer através da vida dele. Isso nos é maravilhoso porque compreendemos então que Deus não precisa que ninguém aprove as suas intenções sobre nós. Nem sempre Deus vai nos usar quando nós estamos no nosso melhor momento, quando nós estamos mais fortes. Nem sempre a atenção de Deus vai pousar sobre nós quando nós estamos de pé, com nossas forças a pleno. Por vezes Deus nos encontra quando estamos cansados, abatidos, sem muitas perspectivas. Por vezes Deus nos encontra e acredita em nós quando ninguém mais tem a coragem de fazer. Por vezes os olhos do Senhor pousam sobre nós quando ninguém consegue fazer o mesmo e nos olhar com o olhar de amor. Mas Ele, que sabe tudo de todos e opera tudo em todos a qualquer momento, independente das circunstâncias, dá João, um homem cativo, um ancião cativo, que é colocado em uma ilha para morrer a revelação do Apocalipse, que para nós isso é maravilhoso. Porque talvez o seu momento de hoje não seja um momento tão bom assim. De repente você olha para o seu ponto da caminhada cristã agora e pensa: já sou ancião, já está no final, já não tem muito mais para fazer. Talvez nos anos 60, 70, 80 eu trabalhei muito para Jesus, mas agora me resta apenas ver o tempo passar, só me ver Jesus vir me buscar ou a morte me alcançar. Mas não, se você está respirando, se tem ar nos seus pulmões, se você consegue abrir a sua boca e dizer glória a Deus, se você ainda fala línguas estranhas, se você ainda tem força para
delito, um projétil acertou meu para-brisa, atravessou a coluna do meu carro, parou no banco, onde a Raiz ia estar sentada com as crianças. E aí a gente perdeu 5 dias de trabalho, porque eu estou trabalhando exclusivamente com carro agora. E aí eu estava em casa e bateu um certo desânimo. Eu falei, Senhor, eu perdi a mamãe em janeiro, precisei vender um instrumento para pagar os estudos do meu filho, comprar as coisas do meu filho. Senhor, eu lutei contra uma doença esse ano, não comentei muito por aqui, eu tive sérios problemas de saúde, meu filho também, minha filha também. Agora meu carro leva um tiro, o papai está em processos, mas e aí, Senhor? E aí? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque como pode alguém que declara que é teu servo estar passando por tantas coisas dificultosas? Eu lembrei de João. Às vezes Deus conduz a gente a esses lugares de aperto para que a gente só tenha como olhar para cima. Às vezes Ele nos tira os apoios, nos tira os lastros, nos tira a paz, para que compreendamos que a nossa vida depende apenas dEle. E que não há segurança alguma nem na terra, nem nos céus, a não ser Ele mesmo. E que nós não podemos acreditar na nossa segurança e no nosso destino a nada que não seja o favor do Senhor sobre nós. Então entendi que, como João, se ainda estou vivo, não é para reclamar pelo carro, não é para reclamar pelo que está acontecendo. Ainda tem alguma coisa